Olá! Através desse vídeo nós temos como principal objetivo mostrar um pouco a vocês sobre um ser que muitas vezes tem as suas características não compreendidas, assim sendo comparado com os animais ou as plantas. Entretanto, vale ressaltar que sim, eles possuem pequenas características parecidas com os animais, que são a parede celular formada por quitina, assim como o esqueleto dos artrópodes, e o mesmo carboidrato de reserva, no caso dos glicogênios. Assim sendo, antes de falarmos um pouco sobre a importância e os aspectos positivos e negativos, precisamos entender quais são as características principais desses fungos. Vale ressaltar que eles vivem em locais úmidos, tanto aquáticos quanto terrestres, e de acordo com muitos especialistas já são 200.000 espécies estudadas. Entretanto, acreditam que ainda existam mais de milhares de espécies que ainda não foram estudadas. Assim como inicio citando que eles são seres eucariontos, podendo ser unicelulares, como mostrado na imagem, que são as leveduras usadas no processo de fermentação, e pluricelulares, assim como os cogumelos. E esses seres eles podem realizar 3 tipos de respiração. A respiração aeróbica, onde eles necessitam da presença de oxigênio para que possa realizar esse processo. A respiração anaeróbia facultativa, onde eles podem tanto realizar o processo aeróbico quando se há presença de oxigênio, ou o processo anaeróbico quando não existe oxigênio no local. E por último, a respiração anaeróbia restrita, onde é necessário que não haja oxigênio no local, pois muitas vezes, se houver, poderá causar mudanças no DNA desses organismos e levar os mesmos à morte. Os fungos não possuem clorofila, assim eles são denominados como aclorofilados. Consequentemente, eles não realizam o processo de fotossíntese. E dessa maneira também não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, houve a necessidade que eles se alimentam através da ingestão de moléculas orgânicas de outros organismos. Assim sendo, a digestão dos fungos é extracorpórea, onde eles liberam as enzimas, essas conhecidas como exoenzimas, e elas irão absorver os nutrientes. Eles podem ser parasitas, no caso, ou saprófitas, que se alimentam de matéria orgânica morta. Mas agora, então, vamos ver um pouco mais sobre a estrutura e a reprodução desses seres. Em relação à estrutura, os fungos unicelulares, como o nome já diz, são constituídos por uma única célula. Célula essa, que já foi dita anteriormente, com parede celular formada por quitina, um polissacarídeo. Geralmente elas são de formatos ovais ou esféricos e não são seres filamentosos. Dessa maneira, não apresentam hifas. Entretanto, os fungos pluricelulares possuem características morfológicas que os diferenciam. A estrutura desses seres é formada por filamentos denominados hifas, onde o conjunto das mesmas constitui um pseudotecido chamado micélio. Ademais, como mostrado na imagem, os micélios podem ser reprodutivos, formando o corpo de frutificação e sendo responsáveis pela produção de esporos, ou eles podem exercer funções vegetativas, encontrados abaixo da superfície do substrato, que irá sustentar e realizar o processo de obtenção de alimentos. Já em relação às hifas, elas possuem 2 classificações, assim sendo as hifas septadas, que são divididas por septo nas paredes divisórias, certo? E que permite a comunicação entre as células. E é importante citar que as hifas septadas podem ser dicarióticas, onde possuem núcleos haploides geneticamente diferentes, ou monocarióticas, que desse modo apresentam núcleos haploides idênticos. E há também as hifas asseptadas ou sinocíticas, onde está presente o citoplasma contínuo e dessa maneira os núcleos haploides ficam dispersos. Em relação à reprodução, é fundamental o entendimento sobre o que são os esporos. Portanto, eles são pequenas estruturas produzidas nessa situação pelos fungos e serão dispensados no ambiente e posteriormente são capazes de gerar um novo indivíduo. Assim sendo, a reprodução poderá ocorrer de 2 formas, tanto assexuada quanto sexuada. A reprodução sexuada poderá ser por fragmentação, brotamento ou esporulação. No processo de fragmentação, que ocorre em fungos específicos, o micélio basicamente irá se quebrar, formando assim outros micélios idênticos.
No brotamento ou gemulação, como visto na imagem onde estão apresentadas as leveduras, pode ser compreendido assim que é muito comum em fungos unicelulares. Em geral, na célula-mãe adulta começará a surgir brotos e logo após o seu crescimento poderá haver a separação ou não. E por fim, o processo de esporulação, que é realizado em diversos fungos. Dessa maneira, o fungo possuirá uma parte denominada esporangioforo e em sua extremidade se encontram os esporângios, uma estrutura de forma circular que será produtora de esporos e ao decorrer de um período que serão liberados e assim se reproduzirão em condições favoráveis. Para quase finalizarmos essa primeira parte, iremos compreender a reprodução sexuada, que basicamente ocorre em 3 etapas. Primeiramente, ocorrerá a fusão das hifas monocarióticas, caracterizando assim a plasmogamia. Logo após a fase heterocariótica, que será onde as hifas formarão corpos de frutificação. Posteriormente, dentro desses corpos de frutificação, haverá a fusão de 2 núcleos, que será a cariogamia, que irão gerar células diploides. E quando ocorre o processo de meiose, surgem os esporos haploides, que serão liberados no ar e assim produzindo outros fungos. Portanto, agora iremos ver melhor sobre a importância desses seres. Assim como os fungos apresentam características positivas e essenciais à vida humana e de outros seres, os fungos eles também apresentam características negativas, o que não seria diferente quando nós estamos falando do contexto da agricultura. Os fungos que beneficiam a agricultura de alguma forma possuem basicamente 2 funções. A primeira delas é quando o fungo consegue promover o biorrendimento. Neste caso, o fungo irá atuar como um solubilizador de nutrientes ao solo. Então, ele irá atuar ali no crescimento e na produção daquela planta. Como uma segunda função, o fungo também pode promover o biocontrole. Neste caso, ele vai atuar como um bioinseticida ou como um biofungicida mesmo. E aí ele vai matar todas as pragas e fungos que degradam ou que impedem o crescimento daquela planta de alguma forma. A exemplo desses fungos benéficos e que está substituindo muitos agrotóxicos é os fungos do gênero da Trichoderma. Basicamente, além de promover um maior aproveitamento de água e uma maior absorção dos nutrientes, esses fungos eles fazem um certo controle biológico, matando ali fungos e pragas que estavam causando doenças naquelas plantas. Obviamente, o uso dos fungos e as suas reações perante o meio está intimamente ligado ao tipo de fungo que nós estamos falando e às condições pela qual o mesmo está inserido. Falando agora dos aspectos negativos dos fungos, é importante nós destacarmos que um terço do que é produzido anualmente, as produções agrícolas, elas são perdidas por causa das doenças fúngicas. E normalmente essas doenças elas atingem mais as culturas da soja, do arroz, do trigo e do milho. Existem cerca de 19 mil tipos de fungos que podem causar doenças nas plantas, e eles são responsáveis por 30% de todas as doenças agrícolas que nós conhecemos. Dessa forma, quanto mais nós conhecermos os fungos e quanto mais nós obtivermos de métodos para inverter este quadro danoso, mais chances nós poderemos de ajudar o setor agropecuário e combater aí a fome de diversas comunidades de diversos países. Dos fungos mais conhecidos na área agropecuária que causam mais malefícios às plantas, hoje nós trouxemos o exemplo da ferrugem, da mancha de alternaria e do oídio. Mais de 4.000 espécies de fungos causam a ferrugem, e conseguimos detectar essa doença com o aparecimento de pequenas pontinhas brancas, que com o passar do tempo, elas acabam sendo cobertas por uma massa de espora alaranjadas. Já a mancha de alternaria, ela é uma doença que cresce em diferentes tecidos das plantas. As folhas elas começam a envelhecer e ficarem cada vez mais próximas do solo. Também é muito comum, em caso de culturas que possuem essa doença, das folhas apresentarem pontinhos escuros que podem posteriormente acarretar até a morte dessa planta. O oídio, assim como a ferrugem, é uma doença fúngica que pode ser causada por várias espécies de fungos. Quando as plantas estão com essa doença, elas apresentam uma camada esbranquiçada e esporos que podem cobrir todo o vegetal. Neste caso, as folhas dessa planta que está infectada com essa doença, elas secam e caem, o que atrapalha todo o crescimento e produção da planta. Bom, diante de todos os aspectos positivos e negativos dos fungos, nós podemos concluir tamanha importância dos mesmos na agricultura.
Nós sabemos que devemos ter os devidos cuidados com nossos animais, pois eles dependem disso para sobreviver. E com a presença de fungos não é diferente, pois eles podem ser benéficos ou não para os animais. Dentre os aspectos negativos ou os benefícios, que eles podem trazer, destaca-se a importância dos fungos para a cadeia alimentar, pois eles são grandes decompositores de matéria morta, e isso contribui para o equilíbrio da natureza. Já dentre os aspectos negativos, podemos citar que existem fungos que se alimentam de pequenos animais, os saprófagos, que se alimentam de animais mortos, os parasitas, que causam doenças como criptococose, malacesiose, dermatite fúngica, dermatocitose, entre outros. E em caso de doenças, esses fungos eles podem causar nos animais irritações na pele, coceiras, quedas de pelo, infecções e outros. Com o decorrer do vídeo, podemos concluir o quanto é importante estudarmos sobre os fungos, pois os mesmos estão presentes no nosso dia a dia. Os fungos é de significante importância, pois atuam na saúde, são utilizados para fabricar antibióticos, atuam também na decomposição e impedem o acúmulo de lixo orgânico. Atuam na indústria alimentícia e bebidas. São utilizados para fabricar queijo, pão, cerveja, vinho e alguns cogumelos são comestíveis. E não menos importante, atuam na economia. Concitamos essa atuação na produção de alimentos, bebidas e remédios. Os fungos também têm aspectos negativos, podem causar doenças e deterioração de alimentos.